Ok, pessoal, saíram os spoilers do capítulo 281 de Blue Lock. Estamos aqui pra conversar sobre eles, pra discutir, pra ler também, né? Não dá pra mostrar as imagens como sempre, por causa que tem que evitar os strikes, mas essa semana já vai dar pra estar trazendo mais cedo o capítulo, tá ligado? Então na terça, de certeza já vai estar a análise aqui pelo canal. Eu vou ver se eu consigo trazer antes. Eu quero ver se, vamos dizer assim, realmente eu colorindo o capítulo evita strike ou não. Eu vou fazer esse teste um pouco arriscado aí nessa semana, mas pelo menos pra já estar o final de semana satisfeito, já sabendo o que aconteceu, vamos ler aqui o capítulo e conversar um pouco sobre ele rapidamente, beleza? O capítulo realmente é simples, mas mostra um novo caminho que provavelmente tu já descobriu aí pelo título do vídeo, né? Kaiser e Sage se aliando. Cara, que delícia, na moral. Beleza. O capítulo começa com a conversação do próprio Ego para com a Anri. Ele diz o seguinte: nascemos com uma cópia do gene. Em princípio, metade da vida vem do pai e metade da mãe. No entanto, ocasionalmente pode haver um erro de cópia. Às vezes, uma criança nasce com características que seus pais não têm. Por exemplo, pode ser pequena ou sensível. Na maioria dos casos, essa criança é diferente das outras, não tem amigos e está fora dessa competição que ele chama aqui, que é a vida, né? Não consegue dar continuidade. Eles são eliminados sem poder passar seus genes. Mas, em casos raros, essa característica, às vezes, as coisas acontecem para se encaixar em ambientes favoráveis. O aumento do gene através da seleção natural. As características que deveriam ser uma mutação se tornam, a partir desse momento, um padrão. O ciclo se repete. E isso é a evolução. Anri fala: ei, eu sei, basicamente Pichu se tornará Pikachu. Ela faz uma analogia aqui com Pokémon, mas eu acho que deu pra vocês entenderem. O Ego tá basicamente desenvolvendo mais esse raciocínio sobre a teoria da evolução, né? Basicamente é a teoria da evolução que ele tá falando aqui. Anri então fala: o que a evolução então tem a ver com futebol? O Ego diz: bem, daqui, esta é apenas minha opinião sobre talento. Na história da sociedade humana, a essência da evolução é a mesma. Os humanos nascem com características especiais que os diferenciam. Há uma razão. O padrão mundial muda de acordo com o período de tempo, né? Obviamente. Aquele que tem essa semente, eu o chamo de gênio. Aumentando a viabilidade e a reprodutibilidade, vamos torná-lo o padrão global. A ideia é basicamente, né, fazer com que isso se repita cada vez mais, e isso se tornando padrão global, obviamente, dentro do futebol, só teria jogador parrudo, tá ligado? Imagina como seria assistir futebol se dentro de cada time tivesse 2, 3 Messi e Cristiano Ronaldo. Puta que parilis, meu irmão. Puta que parilis. Isso aqui seria, sem sombra de dúvidas, excelente, né? Excelente. Eu sei que é a teoria aqui do Ego, muito difícil isso acontecer na vida real, mas ainda assim, é esse o caminho do raciocínio dele, beleza? Ele continua dizendo: a pessoa que faz acontecer é chamada de gênio. E a Anri responde: os talentos mutantes que os gênios possuem se tornam propriedade de todos no mundo. É o mesmo que falamos antes sobre a evolução genética. E o Ego responde: acho que é assim que a humanidade evoluiu como civilização. Com habilidades físicas não convencionais e jogadas super incríveis, a existência de uma singularidade e um gênio mutante se baseando em dados para evoluí-los, é assim que o futebol progrediu. Basicamente, é realmente a logística básica, né? Que todo mundo tem noção. O futebol hoje tá num nível totalmente diferente do futebol dos anos 80, dos anos 70. Pegaram dados dos melhores, foram tirando a interpretação nisso, usaram esses dados para progredir mais ainda jogadores do tempo atual, e com a tecnologia também evoluindo, ficou muito mais fácil em produzir monstros, que nem, por exemplo, o Haaland, né? O Haaland, boy, na moral, se o Messi é um ET, eu não sei o que o Haaland é não, bicho. O cara parece realmente ter vindo de outro planeta Terra. Bem, a Anri responde: essa é a equação da evolução. Basicamente, a equação da evolução, no final das contas, é basear-se no passado e progredir a partir
partir dos dados retirados do passado. É isso, tá bom, pessoal? O Ego então responde: o mundo não gira apenas em torno de gênios. Gênios e prodígios são dois lados da mesma moeda, e para ambos há um caminho para se tornar o número 1 do mundo. O prodígio, ele tá se referindo aqui ao Isagi nesse caso, beleza, gente? Pra quem tá aí na dúvida e tal, não que ele esteja falando do Isagi, mas pra quem tava se perguntando qual era o lugar do Isagi, já que ele não era um gênio, ele é um prodígio. Aqui tá a resposta, beleza, gente? Vamos agora pra próxima parte. O Isagi agora aparece ali com a bola tendo voltado a ser rolada, né? E o Noah tá com a posse da bola. Basicamente, resumindo, já adiantado aqui depois, porque eu vou ler os diálogos e não vai ter muito sobre a situação do campo, mas basicamente, o Noah tá levando a bola e ele vai trabalhar com o Kaiser, tá bom? Aquele toque 1-2 ali que eles estavam fazendo no capítulo antepassado desse. Pronto, vai ter 1-2 deles e a bola vai ser tomada pelo Loki. Resumindo é isso, tá bom? De situalização pra vocês aqui dentro do campo. Agora, vamos ler os diálogos que nesse capítulo, pelo menos, é a coisa mais importante mesmo. O Isagi pensa: derrotar o gênio. Não há lógica. Jogando como gênios, indo além da razão e fazendo jogadas malucas, mesmo se você de repente me pedisse pra tentar isso agora, eu não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Eu nem consigo imaginar eu fazendo isso. Talvez eu sempre tenha lutado como um gênio. O campo de batalha é comandado apenas por esses gênios. O mundo está esperando por essa chamada incrível. Não, afinal, está fora do normal. Isso é impossível. Ele meio que tá se aceitando pra si. O que ele quis dizer aqui com essa parada de talvez eu sempre tenha lutado como um gênio é referente à situação de que ele nunca foi um gênio, tá bom? Ele atuou como um, tá ligado? A diferença de ser um gênio e atuar como um é simplesmente porque você tá se fingindo, tá ligado? Realmente tentando ser algo que você não é. Pelo menos da perspectiva do Isagi aqui. É dessa maneira que ele tá se enxergando, tá bom? Só explicando rapidinho aqui pra vocês. Bem, com o Isagi percebendo essa absoluta diferença, nesse momento também o Loki dispara, rouba a bola pro PXG de volta, consegue tomar a bola ali do Noah quando o Kaiser ia devolver pra ele, e aí temos o Isagi comentando mais sobre essa situação. Entre mim e o lado gênio, no nível genético, eu não consigo superar. Há uma parede de talento. Deus, isso é desigual. Ele tá meio que aceitando, não tem como eu me comparar com um cara desses, velho. É realmente só uma questão de que eu não nasci pra isso, tá ligeiro? Ele tá só aceitando, realmente não tem como se comparar com o Loki. Aí nesse momento que ele tá pensando isso, do lado dele, o Kaiser tá correndo ali em direção aonde o Loki tá com a posse de bola, e o Michael grita: é injusto, seus deuses do caralho. O Isagi ouve isso e pensa: o quê? Kaiser? Por que ele é igual a mim? Não mexa comigo. Você também está do lado dos gênios, certo? E aí, nesse momento, o Isagi chega à conclusão sobre o Michael. Diferente dos outros, gênios lutam entre si, hein? Não, talvez você não esteja do lado dos gênios. O título do próximo capítulo é Preciso de Você. E o capítulo acaba com o Isagi olhando pro Kaiser meio puto com essa situação do quão injusto é o nível entre eles comparado a, por exemplo, o Loki. Os caras têm praticamente a mesma idade e o Loki bota tudo no bolso com a sua velocidade suprema como se não fosse nada. E pro Isagi agora, ele teve essa percepção de que, por mais que ele não esteja do mesmo lado da moeda de gênios, como Rin, como Loki, como Noah, ele tá do outro que o próprio Ego falou, né? O dos prodígios. E ele acaba de perceber que não é só ele, o Kaiser também está lá. Pode ser que isso favoreça a uma união dos dois. É a primeira percepção que todo fã vai ter, né? Pô, preciso de você. O que seria preciso de você? O que seria mais? Se você não consegue se igualar com o gênio, como você pode se comparar de algum jeito? Se unindo a outro prodígio. É a minha percepção sobre isso aqui. O Isagi interpretou errado sobre qual era o tipo de jogador que o Kaiser era. E agora nós veremos um desenvolvimento muito interessante
interessante acontecendo. Não sei se acontecerá definitivamente, tá dando cara de sim, Kaiser e Sag unidos pra fazer o Loki perder, mas ainda assim, pessoal, por mais seja interessante, blá blá blá, eu ainda tô muito mais curioso pra ver o raciocínio que vai vir por trás dessa união. Como é que o Sag vai chegar na conclusão de que o único jeito é eles se unirem? Como é que o Kaiser vai acabar aceitando isso? Porque se tá se encaminhando pra isso, claramente eles vão jogar pelo menos um trabalhozinho ali em equipe, tá bom? Só pra derrotar o Loki vamos se unir? Beleza, show. Depois aí cada um fica por si só e faz o gol, tenta marcar o gol aí no final do lance, show. Mas aqui, nesse exato momento, o que eu tô mais curioso mesmo é ver o desenvolvimento, a linha de raciocínio pra chegar até o momento de que ambos se unam, de que ambos possam mostrar realmente de forma clara que não há uma grande diferença assim entre os gênios e os prodígios, é só uma questão mesmo de perspectiva e uma questão talvez aí de união, né? Futebol é sobre equipe e até agora Blue Lock não trabalhou isso tão bem, tirando ali o arco contra o Ubers, né? Então, vamos ver isso acontecer aí. Eu tô animado pra esse próximo capítulo, vamos esperar a tradução oficialzinha e aí eu trago as páginas coloridas, tudo certinho, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, nos vemos aqui amanhã pra mais um vídeo nesse belo canal diário, papai! Comenta a sua opinião, você acha que Kaiser e Sag conseguem pelo menos pelos 2 restantes minutos aí da partida, mais ou menos, tancar o Loki? Porque eles não precisam realmente vencer a partida agora. Se segurar pelo menos o tempo do Star Change, eu sei que o ambiente já dá uma mudada, né? Imagina que eles combassem agora só pra, vamos segurar pelos 2 minutos, quando eles sair, nós volta cada um no seu próprio jeito aqui, fazer a coisa. Pode ser, né? Que se desenvolva desse jeito, pode ser. É só uma perspectiva minha, mas pessoal, vocês que tá aí com essas teorias avançadas de que não sei o que, o Sag vai despertar a fórmula final pra superar todo mundo. Gente, tá muito cedo, beleza? Tá muito cedo. Agora que ele tá percebendo, ele tá tomando noção das diferenças de tipo de jogador e realisticamente tá colocando isso em prática. Então, se você realmente tá apressado, achava que a partida ia acabar de uma hora pra outra, eu sinto te dizer, mas realmente nós vai durar o restante desse volume, pelo menos mais um volume, como eu tava acreditando. Esse capítulo pra mim entregou na cara isso, beleza? Nós teremos talvez no final do volume aí o fim do Star Change, e aí no outro volume é que começa o desenvolvimento pro último gol, tá bom? Eu acho que a partir dessa experiência de união do Kaiser com o Sag, eles possam realmente chegar a uma conclusão. Tai, você não acha que se os dois se aliassem, eles não conseguiriam criar por um momento uma situação onde eles marcassem gol? Que ninguém tá esperando que um toque pro outro? Concordo, tá bom? Concordo, mas eu duvido muito que o Kaneshiro tenha coragem de fazer o Sag e o Kaiser trabalharem juntos pra um ajudar no gol do outro. Duvido muito, tá bom? Já é muita esperança aqui acreditar que eles vão trabalhar juntos só pra segurar o Loki por esse tempo. Agora, mais que isso, aí é sonho, pô. Aí é sonho. Nos vemos aqui amanhã. Muito obrigado, pessoal, por tudo. Tchau, tchau.